Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria de nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém? Obrigado, Senhor, pela palavra lida. Pedimos tua graça para explorá-la de acordo com o teu propósito para nós essa noite. Amém. Depois nós vamos seguir um pouco mais com a leitura. Esta parte da narrativa, quase todos nós estamos familiarizados com ela, a chegada dos magos. Eu estava pensando esses dias, por que Mateus escolheu contar essa história? Os evangelhos foram compostos a partir de muitas histórias. Nós temos um texto escrito, Mateus, provavelmente escrito na década de 50, nos últimos anos da década de 50, o apóstolo escreve a uma comunidade judaica, valorizando os elementos culturais e principalmente as antigas profecias para reforçar a convicção daquela comunidade de cristãos de ascendência judaica que Jesus é o Messias. Então ele vai, dentre as muitas histórias que circulavam, as tradições orais e alguns textos, ele vai compilar aquilo que nós chamamos de o Evangelho segundo São Mateus. Há muitas histórias acerca da infância de Jesus nos evangelhos não canônicos. Os canônicos são muito resumidos. Temos Mateus e Lucas, como já temos falado a vocês. Mateus e Lucas contam brevemente a história da natividade, cada um de um ponto de vista diferente, mas é pouquíssima coisa que eles falam da infância de Jesus. Lucas vai fazer uma segunda menção do bar mitzvah de Jesus lá no templo de Jerusalém por volta dos 12 anos de idade. Mas Jesus, nos evangelhos canônicos, é um personagem adulto, com cerca de 30 anos, que aparece no deserto nos dias que João Batista está fazendo seus ritos de batismo. É ali que, em geral, nós temos a história de Jesus contada com detalhes. O que acontece entre os 30 é muito resumido. E Mateus escolheu, dentre as muitas histórias que circulavam, Mateus escolheu essa história aqui dos magos que vieram, ou dos sábios que vieram do Oriente. Essa questão de mago, de sábio, é uma questão de tradução, nós não temos que ficar chocados com isso, porque que é rei mago, isso é paganismo. Não, essa é história, é Natal. Vamos admirar essas coisas, vamos contemplar a simplicidade da narrativa e não nos preocupemos com isso. Se eram reis, se eram sábios, de onde vieram, a gente não tem precisão.
vieram do Oriente, mas o Oriente é muito grande. A tradição vai dar nomes a eles: Belchior, Gaspar e Baltazar, não é? Mas é a tradição. Vai falar em 3 reis, mas a Bíblia não diz que são 3. Aparecem 3 porque são 3 os presentes: ouro, incenso e mirra. Então, na tradição, na mitologia, digamos assim, cristã, que se constrói a partir dessa narrativa, são 3 personagens, cada um vindo de um lugar, cada um trazendo uma especiaria, um tipo de presente. É por isso que nós temos os 3 reis magos. Mas a narrativa bíblica não diz que são 3, nem dá muitos detalhes. Mateus, portanto, fala de sábios que vieram do Oriente para adorar Jesus. E essa história da estrela também é enigmática, porque um fenômeno astronômico é possível. Alguém já fez as contas de que, se considerarmos a posição de Saturno, de Júpiter, e tem mais um planeta aí, eu acho que é Marte, não lembro qual é o planeta, mas a junção de 3 planetas, então daria uma luminosidade, que esse teria sido o sinal por volta do ano 7 a.C., é uma conjunção astronômica. Tudo bem, essa é uma explicação possível. Eles eram astrônomos, ou talvez até astrólogos para aquela época, né, já que havia muito misticismo. A astronomia é uma ciência moderna, a astrologia é uma crendice antiga, mas de qualquer forma aqueles homens foram atraídos por um fenômeno astronômico. A questão é que quando eles vão procurar a casa em Belém, a estrela os guia até a casa. E aí, me desculpe os mais otimistas, não dá para crer que Marte, Júpiter, né, e Saturno fizeram um facho de luz em cima da casa. Tem que ter alguma coisa a mais. Então, há um elemento aqui milagroso. Deus conduziu esses homens até a casa. E eu não quero me alongar muito nessa primeira parte da história, só estou resgatando o conto de Natal na sua essência. Orígenes, um dos pais da igreja, alexandrino, portanto egípcio, ele tem uma bela análise sobre esta passagem, dizendo que os magos vieram trazer para Jesus 3 presentes: ouro para o rei, trouxeram também mirra para um humano e trouxeram incenso para um Deus. Porque Jesus é rei, porque Jesus é homem e porque Jesus é Deus. E essa questão de trazer mirra para um humano é interessante, porque a mirra era uma especiaria de múltiplo uso. Ela era usada, inclusive, para as festas nupciais, para perfumar o leito do matrimônio. Ela era usada também como anestésico, para aliviar a dor. E também era usada para embalsamamento. Então se diz da mirra que ela serve para dar maior alegria na festa, mas ela serve também para amenizar a dor e o sofrimento, e serve para tornar a morte menos repugnante. Humanidade. A mirra é algo que identifica como ser humano, porque ela está presente na alegria, ela está presente na dor e ela está presente na morte. Orígenes foi muito feliz em analisar dessa forma o presente dos magos. E eu creio que a gente não deve esquecer o fato desta humanidade de Jesus ser uma humanidade que pede mirra. Porque houve festa quando Jesus nasceu, a mirra estava lá. Mas houve também mirra quando ele estava na cruz, para aliviar a dor, e ele rejeitou. E houve mirra que foi levada pelas mulheres para o embalsamarem, mas não era mais necessário, porque ele já estava ressurreto e vivo. Essa é a primeira parte da história. E eu creio que todos nós podemos nos apropriar dela.
Mas eu quero seguir com a leitura, porque há um lado difícil nessa história que Mateus conta. E eu diria que o motivo de Mateus ter escolhido essa narrativa não é necessariamente porque os reis vieram, mas é pelo que se segue a visita dos reis. Eu creio que esta é a verdadeira motivação de Mateus para narrar essa história. Porque ele quis contar essa história. Vamos seguir. Verso 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Esta segunda parte da história, muitas vezes nós não contamos, porque ela é extremamente dolorosa. A morte das crianças de Belém e cercanias. A morte dos meninos que tinham até 2 anos de idade. Por que Mateus contou essa história? Porque a morte dessas crianças não deveria ser ignorada. É interessante que, quando João escreve o Apocalipse, no capítulo 12 do Apocalipse, João vai resgatar essa história. Nós estamos tão acostumados a ler o Apocalipse como um livro do futuro, que a gente ignora que o Apocalipse era um livro para a igreja daquela época. E João conta a história assim: uma mulher deu à luz a um filho, e o dragão decidiu matar o filho da mulher, e perseguiu a mulher. Mas Deus escondeu a mulher no deserto por 1260 dias. Mateus contou a história conforme aconteceu, uma narrativa direta. Mas João, ao escrever o Apocalipse, recupera essa história de uma forma figurada, dizendo que Jesus, no seu nascimento, foi perseguido pelo Império Romano. O Apocalipse é isso. O Apocalipse é a luta do cristianismo para sobreviver à perseguição romana. Então, João, ao escrever o Apocalipse, resgata o momento em que Jesus foi jurado de morte pelo Império Romano, naquela época, em Jerusalém, representado por Herodes o Grande, que deseja matar o menino, mas o menino é protegido. Então, a perseguição a Jesus se deu na sua infância. Tanto Mateus como João corroboram para essa narrativa. Jesus não morreu. Glória a Deus. Jesus foi salvo, porque um anjo apareceu a José, e José fugiu com Maria para o Egito, e assim Jesus foi preservado. Esse é o lado bonito da história. Mas o lado triste é que Herodes mandou matar meninos que não tinham nada a ver com isso. Por quê?
porque ele via naquelas crianças uma ameaça, o futuro rei dos judeus. E o que ele queria? Ele queria que seus filhos reinassem. O poder é a desgraça dos homens. Quando alguém chega ao poder, não quer largá-lo. Ao contrário, cada vez quer mais poder. E se tiver que deixar para alguém, quer deixar para alguém que lhe seja especial. De preferência, um filho. E naquela época, um filho homem. E Herodes fez isso. Herodes matou crianças. Mas ele não ficou impune. A história foi cruel com Herodes. Sua casa foi visitada pela espada também. Aconteceu na casa de Herodes algo parecido com a casa de Davi, que matou um pai de família e encomendou, melhor dizendo, encomendou a morte de um pai de família, e depois ele sofreu as consequências disso, vendo a espada na sua casa. Herodes foi um homem cruel, Herodes foi um tirano, Herodes foi um homem sanguinário, mas a sua casa também foi destruída pela espada. Seus filhos lutavam entre si e houve muitas tragédias que não vêm agora aqui ao caso. Mas a morte daquelas crianças não poderia ser esquecida. Mateus fez questão de contar. E eu creio que nós, como igreja e como cristãos, devemos nos preocupar, meus irmãos, com a infância. As crianças continuam ameaçadas. As crianças continuam em risco. Nós contamos a história de Natal e nós ficamos muito felizes. Uns gostam de manter o mito de Papai Noel, outros preferem falar logo mais cedo que não. É melhor não falar nisso, eu posso estragar para alguns aqui, Então, deixa para lá, vocês resolvam isso em casa. Uns contam, outros nos contam. A história de Natal é muito bonita. Mas aquelas crianças não podem ter morrido em vão. Nós, como igreja, temos que ter consciência que as crianças estão sempre ameaçadas, que genocídios acontecem no mundo. Esses dias eu estava vendo um filme chamado A Promessa, que trata do genocídio armênio, provocado pelos turcos otomanos na Primeira Guerra Mundial. E até hoje eles não admitem que houve um genocídio. Há pouco tempo, o Papa Francisco fez menção do genocídio armênio e o governo turco do Erdogan se manifestou negando isso. 1,5 milhão de armênios desapareceram. Por quê? Simplesmente porque eram armênios. A gente fala muito do massacre e do holocausto dos judeus, mas vocês repararam que a gente ignora os ciganos? Os nazistas mataram ciganos também, homossexuais. Não era só com judeus que eles tinham problema. Quem não fosse ariano, branquelão como eu aqui, estava em risco. O genocídio é uma prática humana que acontece muitas vezes. Na África aconteceu diversas vezes. Há pouco tempo, algumas décadas atrás, tivemos Tutsis e Hutus. Genocídio. Crianças continuam ameaçadas, porque são crianças. E o que me choca muitas vezes é que na Bíblia há genocídios. Exterminar a Amaleque, exterminar os cananeus. A violência contra as crianças continua presente quando existe algum tipo de discriminação e ódio racial. Uma criança não deve ser punida simplesmente porque nasceu numa etnia que os outros não gostam. Ela é só uma criança. E ainda que fosse um adulto, ninguém deve morrer por pertencer a um povo, por falar uma língua, por ter uma cultura. Ninguém deve ser discriminado, ninguém deve ser destruído simplesmente porque crê num outro Deus, ou porque vive com outros costumes.
Quando a gente lê nas páginas do Novo Testamento que Herodes mandou matar meninos em Belém, porque via naquelas crianças uma ameaça ao seu trono, nós devemos ter a atenção, porque essas práticas continuam a acontecer. E nós não podemos ficar indiferentes a isso. Mas também a infância está ameaçada por causa do abuso sexual. E não são poucas as pessoas. E dentre nós aqui é muito provável que haja meninos, meninas, eu estou falando aqui de vocês de cabeça branca, que talvez na infância tenham sofrido abuso. Talvez dentre nós aqui, muitos homens e mulheres adultos, lá dentro trazem as marcas do que sofreram na infância. E talvez algumas das crianças que estão entre nós estejam sendo ameaçadas. E nós muitas vezes ignoramos essas coisas. Quem aqui trabalha na área social, na área da saúde, conhece realidades muito distintas, cruéis. E como igreja, o que nós temos feito? As crianças continuam sob ameaça. Mas temos também o problema do aborto. Quantas crianças têm sido mortas sem ter direito à vida? É uma questão complicada, não é tão simples tratar destas coisas. Mas como cristãos, irmãos, às vezes nós temos que acordar para esse mundo de shopping center e Papai Noel, sairmos dessa fantasia e dessa ilusão e olharmos a realidade que nos cerca. Nós temos que trabalhar para que Natal não seja apenas consumo, mas que Natal seja uma mensagem de esperança para todos os idosos, para todos os homens, para todas as mulheres e para todas as crianças. Mateus contou uma história de violência extrema associada ao nascimento de Jesus. E nós ignoramos esse lado, vamos chamar aqui dark side, né? Esse lado negro, esse lado oculto do Natal. Por que nós encobrimos essas coisas? Porque dói, porque fere a nossa humanidade. Mas é isso que nós temos que sentir, dor e indignação. Nós temos que nos indignar, nós temos que ver estas injustiças, tomar consciência delas e nos posicionarmos para defender o fraco, o órfão, o desamparado, a menina adolescente que não quer ser mãe, porque não tem estrutura para ser mãe, e não deve ser mãe, mas temos que ajudá-las para que elas não sejam mães antes da hora. E nós ficamos como se essas coisas não acontecessem. O Natal das crianças deve ser comemorado, mas as crianças devem ser protegidas. Então eu convido você a pensar, se há 15 dias atrás eu falei dos refugiados e dos desabrigados, hoje eu estou falando das crianças ameaçadas, para que a gente pense que Natal também tem a ver com proteger os pequenos. Deus protegeu o seu filho, e José teve um sonho, e o menino Jesus foi levado em segurança para o Egito. Eu não sei explicar porque os outros meninos de Belém não foram protegidos. Mas há muitos Herodes por aí. Há muitos predadores por aí. Vamos proteger os nossos filhos. Mulheres, cuidem de seus filhos. Protejam-nos de seus pais. Eu sei que isso é difícil de dizer, mas é a verdade. Às vezes a mãe tem que proteger o filho e a filha do próprio pai.
Brasília é a cidade do segundo, terceiro casamento. A gente tem que ter muito cuidado. Temos que ter os olhos atentos para esta realidade. Não ignorem. Isso acontece perto da gente. Como dizia o senador Magno Malta, o pedófilo veste batina, mas também veste paletó e gravata. Ele se referia aos pastores. Não há lugar seguro onde a gente não cuida da criança. Vamos ser uma igreja que protege as crianças? Vamos ser uma igreja que se importa com as crianças? Vamos ser uma igreja que prepara as famílias para estarem atentos às crianças que estão sofrendo violência? Quantas professoras há entre nós? Quantos professores há entre nós? Quanta gente ligada aqui na área da saúde? Quanta gente aqui ligada na área da segurança? Que tal se todos nós tivermos consciência e prestarmos atenção ao que está acontecendo ao nosso redor? Que tal se a gente se ajoelhar e olhar a criança nos olhos e falar com ela, abaixado, para que ela possa nos contar o que está acontecendo com ela? Que tal a gente começar a acreditar nas crianças e a percebermos quando elas estão em risco? Eu sei que é o vizinho, a vida dele não me interessa, mas é uma criança. Vamos nos mobilizar, vamos nos conscientizar e vamos agir. Mateus não escreveu à toa. As crianças precisam de proteção. As brasileiras também. Vamos fazer em Brasília o que não se fez em Belém. Vamos proteger as crianças. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos há 2 dias de comemorar mais um Natal. A maior parte das nossas famílias estará reunidas ao redor de uma mesa, onde teremos comida farta, roupa bonita e uma noite alegre. Obrigado pela oportunidade de vivermos essa realidade. Mas nós também queremos pedir ao Senhor que nos ajude a perceber aqueles que sofrem. Talvez na mesma mesa, em muitas casas, estarão presentes a criança abusada e o seu abusador. Talvez em muitos lugares religiosos estarão presentes as vítimas e o predador. Talvez se faça até uma prece, Senhor. Se faça uma oração, pedindo a Tua bênção. Mas as feridas da alma estão lá. Talvez entre nós aqui, Senhor, haja homens e mulheres que tragam no seu coração marcas da infância que eles não compartilharam com ninguém. Alguns talvez sintam culpa. Senhor, dá-nos um presente da Tua presença, que cura a alma, que cura o coração ferido. Se houver homens ou mulheres, Senhor, que foram vítimas de violência sexual, que o Senhor possa perdoar os agressores, mas ajudar as vítimas, Senhor, a superar esta dor. E que como igreja nós tenhamos consciência de que estamos lidando com gente que precisa de mirra para festejar, para superar a dor e até mesmo, Senhor, para lidar com o luto. Que nós entendamos que somos humanos e que essa nossa humanidade de fato nos marca, Senhor. Ajuda-nos a nos humanizarmos também, nos tratando uns aos outros com misericórdia, com compaixão e com compreensão. Queremos celebrar o Natal, Senhor, o Natal do amor, o Natal da solidariedade, o Natal da esperança,
O Natal daquele que chora com quem sofre e daquele que se alegra com quem se alegra. O Natal daquele que come com alegria, mas que reparte com aquele que não tem. Queremos celebrar o Natal dos presentes, mas também um Natal sem ausências. Um Natal, ó Deus, em que nós estejamos uns aos lados dos outros para nos fortalecermos e nos encorajarmos. Senhor, que nós tenhamos consciência de que ser cristão é muito mais do que fazer festa. Ser cristão é agir como Cristo. E que nós tenhamos oportunidade de nos doarmos, nos entregarmos por amor uns aos outros. Concede-nos, ó Deus, a graça de conhecermos o verdadeiro sentido do Natal. Não esse Natal do consumo, não esse Natal do shopping center, não esse Natal que foi usurpado por uma outra figura, mas o Natal de Jesus Cristo, o Natal de Belém da Judeia, o Natal simples dos pobres que estão ladeados de anjos, das crianças que precisam de proteção, do casal que precisa de acolhimento. Que nós celebremos o Natal de Jesus.